Quem não tem a ideia de se reformar e viajar pelo mundo a bordo de um veleiro? Mas a verdade é que o dinheiro não cai do céu. E neste episódio vamos falar da importância de garantir o futuro, pensando desde cedo na reforma. Licínio, bom dia. Como estás? Então, tudo Tudo bem? bem? Tudo. Falarmos de reforma não podia ser melhor sítio. Barcos, viagens, É verdade. era bom. Mas a verdade é que falar de reforma é falar quase aqui da sustentabilidade da segurança social. Sem dúvida, com o envelhecimento populacional provocado pela baixa da natalidade e o aumento da esperança média de vida, a sustentabilidade da reforma e da segurança social está cada vez mais comprometida. A esperança média de vida aumenta, a taxa de natalidade diminui, a população está mais envelhecida. Este modelo de segurança social está esgotado? Eu não diria esgotado, mas claramente tem que ser reestruturado e repensado. Há um relatório da Comissão Europeia que se chama Aging Report, que diz que em 2050 nós, portugueses, vamos receber cerca de 40% daquilo que foi o último salário à data. E claramente 40% não é suficiente para concretizarmos os nossos sonhos, termos uma vida digna, saudável, e por isso cada um de nós não pode deixar à sua sorte, nem à responsabilidade da Segurança Social, tem que liderar este movimento de encontrar um complemento da sua reforma. Então e como é que cada um de nós deve pensar a reforma? Eu diria que numa primeira fase há que pensar em poupança, depois em investimento, acima de tudo pensar como é que nós conseguimos daquilo que é o rendimento disponível, aquilo que é o nosso salário líquido, renda, o que quer que seja, deduzido das despesas, aquilo que sobra e que pode ser então canalizado para o investimento. Esse é o passo número 1. Fala-me desses dois fatores, poupanças e investimentos. Começo pelas poupanças. Que comportamentos e práticas é que cada um de nós deve ter e tomar para conseguir poupar? O primeiro passo é conseguir fazer um orçamento familiar, conseguir determinar em família, envolvendo toda a gente com o mesmo compromisso, como é que conseguimos de facto poupar. Falar de dinheiro à mesa, tentar que toda a gente faça parte deste plano, que é efetivamente o plano orçamental, e depois então definir qual é que é a capacidade de poupar mensalmente. Este é o primeiro princípio. E esse desenho de orçamento familiar e esse compromisso de poupar mensalmente deve partir desde, como diz, desde criança quase. Tem idade. Isto pode ser divertido, na verdade. Pode ser e deve ser um exercício familiar. Depois, numa segunda etapa, definir o pague-se a si primeiro. Aquela ideia de que depois de cair o ordenado, depois de termos um rendimento, esperarmos para ver quantas são as despesas e no final do mês se sobrou alguma coisa para o poupar, normalmente não funciona. Portanto, pague-se a si primeiro, recebi o meu vencimento, retiro uma fatia que decidi que é aquela que eu vou alocar à minha poupança e então depois sei que vou gerir todo o resto do orçamento em função daquilo que são as minhas despesas mensais. Mas deve-se também ter uma visão exatamente a longo prazo e mais do que ter o dinheiro parado, como às vezes as pessoas falam e referem, deve-se apostar em investimentos. Que tipo de possibilidades é que existem nesta área para as pessoas? Sem dúvida. Primeiro poupamos, mas depois é preciso canalizar essa poupança para um determinado investimento, porque só isso é que nos vai permitir ter esse complemento de reforma. Ter a capacidade de escolher um leque de investimentos diversificado, portanto, não me cingir a um único setor de atividade, para não ficar demasiado vulnerável e demasiado exposto a uma situação de fragilidade e, portanto, se eu defino que vou investir no setor do imobiliário, se eu defino que vou investir no mercado de ações, se eu defino que vou investir no mercado de obrigações, há um conjunto grande, efetivamente, de possibilidades de investimento. Depois é definir qual é que é o meu perfil de investidor, qual é que é a capacidade de investimento e qual é que é a visão temporal, que depende também daquela que é a minha idade, e em função desse perfil de investidor, se é mais agressivo, se é mais conservador ou se é um assim dentro do moderado, eu tenho a capacidade de escolher de forma mais assertiva aquela que é a minha solução de investimento. Eu posso fazê-la via PPR, eu posso fazê-la via ETFs,
eu posso fazê-la via REITs, eu posso fazê-la via a aquisição de um imóvel, portanto, há um conjunto vasto de soluções de investimento. O importante é conhecer estas soluções, investir na literacia financeira, investir em mais capacidade e mais conhecimento para poder tomar as decisões certas. E são esse tipo de investimentos que também podem contribuir para termos aqui uma almofada, digamos assim, maior ou menor para a nossa reforma e quem sabe até viajar. Sim, na verdade são determinantes, porque se partirmos do princípio que falávamos no início de que teremos um complemento de reforma por parte da Segurança Social muito ténue, cerca de 40% face àquilo que foi o nosso vencimento no último mês de trabalho, teremos necessariamente que ter um outro complemento constituído por nós, por cada um de nós, e que nos vai permitir no tempo termos essa vida mais desafogada, uma liberdade financeira, algo que nos permita de facto concretizar alguns dos sonhos que não tivemos oportunidade nem tempo de concretizar durante a nossa vida ativa, sem estarmos preocupados com aquela que é a nossa capacidade financeira. E na sua perspectiva, os portugueses pensam reforma e têm esse mindset de investimento, de preparar exatamente a sua reforma? Não, não têm. Não têm, portanto, são dados públicos, são dados de vários estudos e vários trabalhos que têm sido desenvolvidos em Portugal, mas também na Europa, e comparativamente à Europa, nós somos de facto um país que prepara mal a reforma, tem pouca capacidade de poupança, logo também pouca capacidade de investimento, tem níveis de literacia relativamente baixos e, portanto, 80% dos PPRs em Portugal, por exemplo, são seguros de PPR, os menos agressivos, os mais conservadores. A constituição de PPR média em Portugal anda em torno dos 9.000 euros, portanto, normalmente o português começa muito tarde a preparar a reforma. E o que é que se pode fazer para alterar esse mindset e essa cultura? Eu diria que o primeiro passo é, de facto, adquirir mais conhecimento, estar mais próximo da realidade, determinar aquilo que é o meu conhecimento e a minha capacidade de depois fazer este tipo de investimentos. Esse é o primeiro passo. E depois estar consciente de que, efetivamente, é importante fazê-lo e que temos que começar a fazer o mais cedo possível, de preferência ainda na idade adolescente.